Êxodo 19, rapidamente, eu vou abrir aqui em Êxodo 19, quando você abre aí, tema da mensagem de hoje: oferta movida diante de Deus. O que eu vou falar hoje? Oferta que se move diante de Deus. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Pastor, que tema mais esquisito. Você já vai ver por que esse tema está aqui nessa noite. Por isso você precisa entender uma coisa. O homem pecou. Quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus lá no Éden. Você conhece a história no jardim de Deus. O homem foi expulso do jardim. Deus estabelece uma forma de ligar esse homem novamente com ele. E essa forma de ligar o homem com ele eram as suas ofertas. E as suas ofertas que eram feitas com sangue, um sangue de animal. Por que era feita com sangue de animal? Quando eu comecei a ler a Bíblia sozinho, eu fiquei imaginando, mas por que Deus matava tanto animalzinho, tantos animaizinhos e tudo mais? Até que eu lendo a Bíblia sozinho, sem ninguém me explicar, de repente caiu o entendimento no meu espírito, que esse sacrifício apontava para um sacrifício perfeito, que era o sacrifício de Jesus. E que aquele animalzinho apontava para Jesus. A escritura se abriu para mim e eu entendi, um dia haverá um sacrifício perfeito. O entendimento caiu no meu coração. Por isso, os animais sem sangue não se chega diante de Deus. O sangue cobre o pecado. O sangue é a vida do corpo e a vida do corpo cobre a morte. Então Deus, que queria estar sempre em contato com o homem, visitava o homem todos os dias no jardim do Éden. Ele vai estabelecer algo. Ele vai dar um projeto para esse homem. E o projeto que ele dá para esse homem, ele dá para um homem que se ligou nele. Esse projeto é dado a Moisés. E Moisés então recebe o projeto da parte de Deus, como ele construiria um tabernáculo, como ele chegaria diante de Deus, o que era necessário para ele estar e permanecer na presença de Deus. E Deus queria que essa nação inteira se chegasse na presença dele desta maneira que ele estabelece. Deus não criou para que um homem estivesse na presença dele, mas Deus criou para que todos os homens andassem diante dele. E para que todos os homens andassem diante dele, ele estabelece uma função chamada sacerdócio. Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes. Nós sabemos da palavra que eu vou ler de novo ela hoje, mas que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que ele nos fez reino de sacerdotes. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de exclusividade de Deus. Deus quer que todos nós sejamos exclusivos para Ele. Ele quer que todos nós sirvamos a Ele como sacerdotes. Ele quer que todos nós nos movamos diante dEle como sacerdotes. É isso que Deus espera de cada um de nós. Ele quer constituir novamente uma nação de sacerdotes. Você está comigo aqui? Para saber como é que um sacerdote tem que se mover, eu preciso conhecer sacerdócio. Eu preciso entender o que sacerdócio faz da minha vida e o que é requerido de mim diante de um sacerdócio. Quando eu entender isso, eu já começo a entender quais são as premissas básicas para que eu possa me mover no reino do Espírito, para que eu possa executar um plano no reino do Espírito, para que eu possa ter uma função no reino do Espírito. Você está entendendo, filhos? E você vai entender porque muita gente fica dentro da igreja por tempos e ela nunca se move como um sacerdote, sendo que é essa o principal chamado de Deus para todas as nossas vidas, porque Ele instituiu o sacerdócio justamente para restaurar a comunhão dele com o homem. Ele estabeleceu um lugar para restaurar a comunhão dele com o homem. Ele estabeleceu um tabernáculo. Ele deu as medidas do lugar. Ele fez esse tabernáculo semelhante ao que havia no céu. Ele deu o plano para Moisés. Ele falou: Moisés, estabeleça isso, e você vai me adorar, e você, o sacerdote, vai entrar lá no Santo dos Santos, no mais íntimo da minha presença, e você vai poder receber coisas de mim ali. Então existem funções de um sacerdócio real. Para você entender que Deus queria isso com o homem, mesmo depois do homem ter caído. Agora abra lá no Êxodo capítulo 19, muito rápido. Êxodo 19 diz: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E aí no versículo 5, Deus vai falar com eles: agora pois, olha o que Deus vai pedir a eles: se diligentemente ouvirdes a minha voz, com diligência, com afinco, com vontade. Um sacerdote, o primeiro atributo que ele tem, e o mais importante, é ouvir a voz de Deus e obedecê-la.
A primeira coisa que Deus requer de nós é que nós ouçamos a sua voz e que nós a obedeçamos. Ele fala: se você atentamente ouvir a minha voz e obedecerdes, porque não é só ouvir, mas obedecer, não é só ouvir, mas entender, não é só ver no reino do Espírito, mas ter o entendimento daquilo. Se você ouvir a minha voz e obedecer, estas bênçãos, diga bênçãos, virão diante de ti, virão por trás de ti e te alcançarão. Se você diligentemente ouvir minha voz, se você quiser mais do que tudo ouvir minha voz. Por isso que comigo, queridos, foi assim. Porque eu vi um profeta falar, e falou minha vida inteira, eu subia no monte e só perguntava uma coisa para Deus: que tremendo Deus, se o Senhor falou com esse profeta, você vai falar comigo? Senhor, como é a tua voz? Das 10 da noite às 5 da manhã, como é a tua voz, como é a tua voz? Deus se agrada disso, queridos. Por isso que eu recebi dom profético. Porque eu ia para um monte e eu não cessava, semana após semana, com chuva ou fazendo sol. Eu já vi eu chegar no monte com um pé d'água e a chuva parar só onde a gente estava e ao redor chover. Eu já vivi isso, porque eu queria estar ali. E eu falei: com chuva ou sem chuva, eu vou subir lá para ouvir a voz dele. Primeira coisa importante para um sacerdote, ele tem que ouvir essa voz e obedecer. Então as minhas bênçãos te seguirão. Bendito será o entrares, bendito será o saíres. Não deixarei que se pegue a ti nenhuma das pragas do Egito. Eu vou te, virão, por 7 caminhos virão contra ti, por um caminho virão contra ti, não, por um caminho virão contra ti, por 7 caminhos eu vou distribuir eles diante de ti. Deuteronômio 28. Mas se você ouvir a minha voz e não obedecer, essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Maldições estão ligadas a pecado, queridos. Estão ligadas a isso, estão ligadas à desobediência, estão ligadas a não andarmos nos caminhos que Deus preparou para nós andarmos. Então, se diligentes ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, quem ouve a voz de Deus e obedece, tem a aliança com Deus. Vou repetir: quem ouve palavra e guarda mandamento, e não fica andando no erro, esse tem aliança com Deus, tem pacto com Deus. Queridos, é tão poderoso o pacto. Quando Deus está guardando você, guardando a tua casa, guardando o que é teu, guardando teus negócios, guardando teu ministério, guardando tua família. Tinha uma mulher, uma senhorinha, no ponto de ônibus. O ladrão veio assaltá-la. Ela disse só uma frase: o sangue de Jesus tem poder. Ela chamou o pacto, ela chamou a aliança. O cara viu o anjo, saiu correndo para a glória de Jesus. Está entendendo o que um pacto pode fazer? A sua pastora contava para mim que viu uma senhorinha que morava num lugar muito pobre. Mesma coisa, ela está andando no caminho. No meio do caminho vem um assaltante, vai roubá-la. O cara do nada ele vê a mulher, ele olha e sai correndo de pinote. De pinote é bom, né? Coisa antiga, né? Sai correndo. Sai correndo, minha avó que falava isso. Saiu de pinote. Saiu correndo. E a mulher fica sem entender nada. O cara saiu correndo, viu ela, saiu correndo. E ela está passando, e quando ela passa na esquina, tem um outro homem. E ele fala: quem eram aqueles 2 homens gigantes que estavam diante da senhora? Ele viu o que o outro também viu. E aí ela entendeu: ah, o meu Deus, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Você pode dar um glória a Deus? Se você está andando no caminho do Senhor, querido, você não deve temer o mal. Você não tem que ter medo de nada. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Não tema coisa alguma. O diabo quer que você tema. Sabe por que ele quer que você tema? Porque ele quer arrancar o que Deus colocou na sua mão. Ele quer arrancar a autoridade que está na sua mão. Mas a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, aleluia, de amor, glória a Deus, e de mente limpa, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que não tem medo da morte não pode ser parado por nada. Aquele que confia em Deus, o Senhor o livrará, e se não livrar, ele está na glória com o Rei, aleluia. Vocês estão me entendendo, filhos? É por isso que o Senhor está chamando um povo, mas não acaba aqui. No versículo 6: vós me sereis reino de sacerdote. O Senhor queria que um povo andasse diante dele como um sacerdote. O Senhor ainda quer que todos nós aqui andemos diante dele como sacerdotes. E para isso eu tenho que entender como é que anda um sacerdote.
E eles falam, tudo que Deus falou nós obedeceremos. Tudo que Deus falou para ti, Moisés, nós vamos obedecer. Na sequência, chega o capítulo 20. Moisés recebe os termos dessa aliança, os termos desse pacto, os termos da obediência. E então no versículo 18 do capítulo 20, abre lá. Diz assim: todo o povo, então Deus desce no monte para chancelar aquele pacto que ele está fazendo. E então no versículo 18 diz: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, os sinais de Deus, a glória de Deus manifesta. Você, querido, tem visto os sinais de Deus, a glória de Deus manifesta? Não seja um crente que não reconhece a voz de Deus. Não seja um crente que, embora Deus mande sinais, você não abra os seus olhos diante dos sinais de Deus. Não tenha medo de Deus, tenha temor de Deus. E então ele diz aqui: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o canglor da trombeta, o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou longe. Tomou uma decisão. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Rejeitaram a principal coisa de um sacerdote: ouvir a Deus por medo. Tem gente que tem medo porque ele acha que ele é incapaz de fazer. Tem gente que tem medo porque ele se esconde atrás da timidez. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino. O Senhor não trabalha com covardes, gente. Entenda isso. A primeira vez que eu subi no púlpito eu também tinha um problema. Eu subi, botei as mãos no bolso, encolhi minha cabeça assim, e não queria olhar para ninguém, por incrível que possa parecer para você. Mas se Deus fez essa obra na minha vida e tirou tudo que tinha de errado aqui, Ele pode tirar na sua vida. Eu tinha medo de subir num palco, eu tinha medo de subir num púlpito, eu tinha medo de muitas coisas. Mas enquanto você tem medo, o diabo vem tomar sua autoridade, te paralisa. Eu escutava a voz audível de Deus, e chegava às vezes, olhava para as pessoas, eu não conseguia entregar uma palavra, mas eu tinha ouvido no meu secreto a voz audível de Deus. Como é que pode ouvir a voz audível de Deus e chegar na hora que vai ministrar e você não conseguir ministrar? Medo, intimidação. E eu sentia muita intimidação. A Jezabel deitou e rolou na minha vida por muito tempo. Quantas vezes mensagens poderosas que Deus me dava. Eu passava madrugadas orando. Mas chega uma hora, queridos, que de verdade, glória a Deus, Deus me libertou. E Ele quer libertar você. Ele não quer você andando pelo medo. Porque esses que escolheram não ouvir a voz de Deus aqui por medo, seja qual for o seu medo. Tem gente que tem medo de... Tem gente que tem medo de falar em público. Tem medos e medos e medos. Deus está aqui para arrancar o seu medo. O amor dele lança fora todo medo. E o medo pode te tirar do lugar onde Deus estabeleceu na sua vida aquilo que Ele quer com você. A timidez pode te tirar desse lugar. Posso ouvir um amém nisso? O Senhor quer tirar toda a intimidação desse lugar. Ele quer arrancar de você toda a intimidação. Às vezes você vai pregar num culto, você vê uma cara feia. Aí você fica triste e começa a achar que aquela cara feia é para você. E aí o diabo já usa aquela cara feia, a cara fica mais feia. E aí você fica mais intimidado e você recua mais. Quantas vezes eu subi no louvor para cantar louvor, que eu já fui líder do louvor. Subia lá, estava todo mundo, porque vinha aquela pressão espiritual, aquele medo espiritual, aquele negócio horrível. Eu olhava para trás, não tinha ninguém comigo. Estava todo mundo assim, o microfone já estava no chão. O cara já estava lá para trás, ele foi lá para trás, ele estava encostado ali no canto ali, ó. Ele foi lá para trás. E aí eu olhava e falava, eu estou sozinho aqui. Aí ou levanta dentro de mim o guerreiro e adorador, ou eu recuo com eles. Mas eu percebi uma coisa, queridos. Várias pessoas no momento difícil, elas encolhem, elas não vão para cima. Mas eu quero dizer, a maioria, eu quero dizer para você, o Senhor quer você indo para cima. O Senhor não quer você perdendo autoridade para Satanás. Você está me ouvindo, filho, filha? Ele não quer. E isso vai acabar aqui, porque o sacerdócio que é real, ele vai para cima do inferno. Então, vamos ver como que Deus quer o sacerdote. Em Êxodo, capítulo de número 28. Vou soltar um highlight em alguns versículos aqui, tá?
tá? Vou enfatizar, highlight não. Vou enfatizar alguns versículos aqui. Primeira coisa que o sacerdote precisa ter. Eu quero que todos ouçam essa mensagem, todos, absolutamente todos. E se alguém não ouvir essa mensagem, eu quero que solte no grupo aí, Miriam, que eu não sei onde está mais a Miriam. Está ali, filha. Quero que você solte no grupo dizendo assim: o pastor falou que quer que todos ouçam a mensagem dessa noite. E todo mundo que vai participar de algo novo aqui precisa ouvir a mensagem dessa noite, amém? Êxodo 28 diz: falarás também a todos os homens hábeis que eu enchi do espírito de sabedoria. Versículo 3 eu estou, capítulo 28, versículo 3. Que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeles, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farás vestes sagradas. Primeira coisa do sacerdote, ele tem vestimenta sagrada, filho, filha. Vestimenta na Bíblia é caráter. Ninguém está apto para ministrar se não tiver caráter. Essa é a primeira coisa. A mim não importa muito se você relampeia, se você tem visão, se você tem revelação, se você ora e a pessoa é curada. Para mim isso não importa muito, mas o que importa para mim é se a sua vestimenta está adequada. Se você tem caráter no reino do Espírito. Todo sacerdote ele é consagrado a Deus. E se eu e você temos que ser sacerdotes, eu e você precisamos estar consagrados a Deus. Posso ouvir um amém nisso? Todos nós aqui, a nossa vestimenta no reino do Espírito tem que refletir o que nós somos. Assim como você, quando põe uma vestimenta e vem para um culto, você está toda vou dar um exemplo aqui, sensual. Você acha que essa vestimenta está dizendo o que ao seu respeito, filho, filha? Essa vestimenta está dizendo, está com sensualidade, tem um espírito de prostituição. Então não queira ser sacerdote sem esse detalhe na sua vida, sem você procurar uma vestimenta espiritual adequada. Versículo 7, terá 2 ombreiras que se unam às suas extremidades e assim se unirá. Versículo 9, tomarás 2 pedras de ônix, aquela pedra preta, gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, e vai colocar essas pedras sobre os ombros. Um sacerdote, queridos, traz o nome das tribos de Israel, das pessoas que estão na igreja, nos seus ombros. Ele toma o fardo das pessoas. Um sacerdote não acusa pessoas, ele toma fardo das pessoas. Ele leva na intercessão dele, nos ombros dele, aquilo que precisa acontecer na igreja. Isso faz um sacerdote, tem que estar com o povo no ombro. Ele carrega a glória e carrega o povo. Ele anda pelo povo, ele se esmera pelo povo. Se você é sacerdote e não está se esmerando pelo povo, há um problema muito sério na sua vida, porque você não é sacerdote. Sacerdote que é sacerdote carrega o povo nos ombros. Posso ouvir um amém aqui? Está entendendo o que tem o sacerdote? Vestimenta santa. Ele tem nos ombros, ele leva o povo. Versículo 15, farás também o peitoral do juízo. Ele julga as causas do povo. E no peitoral do juízo também tem os nomes das tribos. Primeiro, então ele leva no ombro e leva no coração. Tem gente que é intercessor no ombro, o problema das pessoas como um fardo, como um problema. Mas aquele que é sacerdote e que tem o povo no coração, esse tem o que Deus espera dele. Deus quer que você leve nos ombros e no coração. Mas note uma coisa, é o peitoral do juízo, porque o sacerdote julga. E ele tinha Urim e Tumim para lançar sortes. E essas sortes eram lançadas para saber o que ele faria, qual era a vontade de Deus com relação àquilo. Um sacerdote tem que julgar as causas dentro da igreja, nos grupos dele, com o coração de Deus. Posso ouvir um amém nisso? O juízo só pode acontecer pelo coração de Deus. Por vezes eu errei o juízo, porque eu julguei segundo a aparência e não segundo a reta justiça. A Bíblia diz para não julgarmos conforme a aparência, mas de acordo com a reta justiça. É por isso que Samuel, quando entra e vê todos os irmãos de Davi passarem diante dele, Deus fala assim, ele acha que é o primeiro, o bonitão, o primogênito. Deus fala, não, porque eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Entenda isso, meu filho, minha filha, que todo julgamento que você for fazer, não sai da sua boca uma palavra frívola. Um sacerdote de Deus jamais julga uma pessoa. Ele pergunta para Deus como eu devo fazer diante dessa circunstância, dessa situação, e levar isso no coração como intercessor, como alguém que realmente quer ver o bem da pessoa. Posso ouvir um amém, um glória a Deus nisso? Vocês estão me entendendo? Tem gente que tem a boca rápida para julgar, tem a língua felina, tem boca de serpente, porque não é sacerdote.
Um sacerdote leva o povo no coração e nos ombros. Aleluias e glórias a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar do sacerdote aqui. Peitoral do juízo no coração, já pulei aqui, Urim e Tumim. Ele trazia uma coisa na sua testa, chamava-se mitra, era uma placa. E sabe o que estava escrito nessa placa? Santidade ao Senhor, separado exclusivamente ao Senhor. Mas pastor, isso não é para pastor então? Santidade ao Senhor é para todo aquele que quer desenvolver ministério. Se não há santidade, não há sacerdócio. Vocês estão entendendo a importância disso, meus filhos? O que Deus está esperando de você? Você está entendendo como você deve andar? Você está entendendo como você deve exercer o ofício? O problema de muito crente é que parece que Deus não está julgando. Parece que as coisas, eu estou fazendo as coisas todas erradas, e eu continuo fazendo, e acho que está tudo certo, e fazer errado não é só os pecados esdrúxulos, não. Não é só esses pecados que todo mundo dá importância, porque pegou no flagrante, porque fez uma coisa muito errada. Não. Quem anda em santidade é o Senhor, queridos, ele está todo o tempo diante de Deus, e Deus está corrigindo ele todo o tempo. Eu continuo sendo corrigido no dia a dia, queridos. Isso é sacerdócio diante de Deus. Porque antes de você representar alguém, você tem que representar você mesmo. Mas uma coisa eu te digo, queridos, com o erro que eu entrei há uns dias atrás, eu não quero entrar amanhã. Você está me entendendo? Eu não quero entrar hoje mais. Eu quero consertar isso na minha vida. Tem coisa que leva tempo, tem coisa que é mais rápida, não importa, mas você tem que ter uma coisa no seu coração, na sua testa tem que estar cravado, na sua mente, muda a sua mentalidade, tem que estar cravado santidade ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso requer de um sacerdote, santidade ao Senhor. E pronto, é isso que eu queria dizer sobre esse capítulo 28. Então vai entrar no 29, estou quase entrando onde eu quero na mensagem, e eu passaram-se 15 minutos. Vamos lá. Vai lavar com água, eu vou pular essa parte. Versículo 7, então tomarás o óleo de unção. Então agora eu vou capacitar o sacerdote a desempenhar o seu papel. Precisa ter um óleo na sua cabeça. Viram que eu deitei o óleo sobre a cabeça do Marcos e da Mandy? Eles já são isso. E o óleo geralmente vem para reconhecer aquilo que você já é, para capacitar você em cima daquilo que você já é em Deus, que você já desenvolve em Deus, que você já faz em Deus. O óleo testifica. Mas querido, não queira ser sacerdote antes de arrumar sua casa, arrumar sua vida. Não queira isso. Eu falava para Deus: Senhor, não me levante como pastor enquanto eu não mudar essa área da minha vida, porque eu sei que eu serei uma vergonha para ti se eu não arrumar isso na minha casa. Eu não quero a unção, eu não quero ter uma unção sobre a minha cabeça e cair depois, e ser para o Senhor uma vergonha. Eu não quero, não me levante. Mas as pessoas, às vezes elas querem fazer ministério sem antes arrumar a sua casa espiritual, sem arrumar você. Queridos, você é templo do Espírito Santo. Você é o lugar onde Ele quer habitar. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Você acha que Deus quer habitar numa casa suja? Você acha isso? Você gosta de entrar num ambiente que está tudo sujo? Já entrou numa cozinha que está com pilhas e pilhas de louça, tudo cheio de sujeira? Já entrou numa casa que você vê bicho para todo quanto é lado? Você gosta de ficar num lugar desse? E você imagina que o seu Deus quer habitar em você num lugar todo sujo? Queridos, eu tenho certeza que Ele não quer. Ele não quer. Ainda mais o Espírito Santo, que é sensível. O Espírito Santo se apresenta como pomba, porque a pomba ela é muito sensível. A pomba, diante do menor perigo, ela voa. Ela não é como a águia, com a ousadia da águia. A pomba, ela é sensível, ela é simples. Por isso que ele fala da simplicidade da pomba, que é fugir diante do menor perigo. O Espírito Santo não está em você em muitas das coisas, às vezes, que você pensa que Ele está. Tem gente que está tudo em pecado. Eu já vi profeta em pecado de adultério profetizar, porque o dom é irrevogável. Eu já vi estando em adultério, falando: mas Deus me usa. Meu Deus do céu, Deus te usa, mas não está te aprovando, não está com você, não está habitando nesse templo, já saiu daí faz tempo. Porque o Espírito Santo, queridos, Ele é sensível. Ele é sensível. Aí ele fala dos sacrifícios que eram feitos para se chegar a Deus.
No versículo 15 ele fala desses sacrifícios. No 18 ele fala de outro sacrifício. Eu não vou pular muitas coisas dos sacrifícios aqui. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar, é holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomará o outro carneiro, Arão e seus filhos porão as mãos sobre ele, que era o Azazel, o carneiro que era lançado para o deserto. Vai botar nele a sua mão, e molarás o carneiro e tomarás do seu sangue. Não, esse não é Azazel, não, esse é outro carneiro. E o porás no lugar, o sangue dele. O porás na orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogará sobre o altar ao redor. O sangue, queridos, vem para purificar em primeiro lugar o seu ouvido. O seu ouvido não foi feito para ouvir bobagens, para ouvir rebelião. O seu ouvido não foi feito para coisas ruins. A Bíblia diz que o justo não teme más notícias, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra revelada de Deus, o rema de Deus. Você só ganha fé quando os seus ouvidos estão ligados na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Então o seu ouvido, meu filho, minha filha, o ouvido de um sacerdote tem que ser santo. Não empreste o seu ouvido para muitas conversas aí. Não permita, se você é um sacerdote de Deus, que os seus ouvidos deixem entrar sujeira no seu coração, isso te contamine. O polegar direito, falando das obras, as suas obras têm que ser santas e estar coadunadas com aquilo que Deus quer que você faça, bem como os seus pés, falando da sua caminhada em Deus. Amém, meus queridos? Deus quer santificar as obras das suas mãos, Ele quer santificar o seu caminhar nele, Ele quer separar você inteiro para Ele. Você não pode andar do jeito que você quer, você não pode pisar da maneira como você acha que está certo, você não pode fazer a obra que você acha linda, mesmo que você esteja fazendo uma coisa linda na igreja. Tem muita coisa linda na igreja que Deus não está nela. Em teu nome expulemos demônios, fizemos milagres, mas eu não estava lá, não te conheço. Afastai-vos de mim, vós que não tem roupa sacerdotal, que não tem coração de sacerdote, que não tem ouvido de sacerdote, que não me obedece. Eu não estou nem aí para a obra linda que você fez, eu não quero nem saber da obra. Eu quero saber se essa obra combina com aquilo que você ouve de mim, e você faz aquilo que você ouve de mim. Quero saber se os seus pés andam no caminho do que eu projetei para você. Tudo isso tem que ser santificado a Deus. Se eu não disser tudo isso para você, você não vai entender a mensagem que eu vou pregar. Está comigo até aqui? Então vamos para a mensagem agora. Que lindo. Depois tomarás do carneiro, versículo 22, a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, a coxa direita, porque é carne da consagração. Deus recebia a gordura do sacrifício. A gordura fala da unção. Eu só posso andar diante de Deus em unção, e a unção pertence a Deus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Por isso que os filhos de Nadab e Abiú, que tomavam da gordura, não, Hofni e Finéias, de Eli, tomavam da gordura e comiam a gordura. Deus fala, vocês estão tomando aquilo que é do Senhor. A unção pertence a Deus. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Eles não só faziam isso, como se prostituíam na frente da tenda, porque eles não tinham coração de sacerdote, não tinham jeito de sacerdote. A gordura pertence a Deus. E também um pão, um bolo de pão azeitado. Aí vai, versículo 24. Todas estas coisas, toda essa oferta, porás nas mãos de Arão e de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, movendo, olhe para mim, a oferta de um lado para outro, para frente e para trás. A oferta de Deus se move. A oferta de Deus não fica parada, ela se move para ser aceita por Deus. E quando Deus aceita uma oferta, Ele compartilha algo disso que se moveu diante dele com você. Você só pode entregar algo se primeiro Deus aceitar nesse algo que você está movendo diante dele.
Há muitas pessoas que estão paradas no reino, elas não se movem no reino, elas não se movem em consagração, elas não se movem em ouvir a voz de Deus, elas não se movem nos planos e projetos de Deus, elas não santificam o ouvido, não santificam as obras, não santificam o seu caminhar, e Deus não pode fazer nada por essas pessoas mais. Mas eu quero dizer, queridos, para você, que todos nós aqui seremos ofertas movidas diante de Deus. Ninguém aqui estará mais parado. Então vamos ler aqui: movendo-as de um lado para outro, as oferecerá como ofertas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar, e o holocausto para o Senhor de agradável aroma. Deus se agrada de quem se move. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Deus não chamou nenhum crente para não ser sacerdote. Ele chamou os crentes para entrarem. O que faz o sacerdote? Ele entra na presença de Deus, por ele mesmo e por o povo que ele representa, que está no peito e nos seus ombros. E ele sai da presença de Deus, e agora ele representa Deus diante desse povo que ele está chegando para eles. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Isso é função sacerdotal. É alguém que se move diante de Deus, e se move por um povo, se move por um rebanho, se move por uma vida que seja. Senão você não é sacerdote, você não está desempenhando a sua função, o seu papel. Está entendendo porque eu estou falando aqui no discipulado? Ninguém vai ficar parado. Está entendendo porque eu falei que nós vamos evangelizar juntos, que nós vamos buscar Deus nos montes juntos, nós vamos fazer coisas juntos? Porque Deus quer ofertas que se movem diante dele. E que mais? Tomarás o peito do carneiro da consagração. Tinha a porção do sacerdote. A gordura não é do sacerdote, mas o peito da consagração é de Arão. E movendo de um lado para outro, oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a porção do sacerdote. Aquilo que eu movo diante de Deus, eu recebo algo de Deus que está consagrado, para que essa comida eu coma ela e tenha o que dar para o povo. Posso ouvir um amém aqui? Eu movo diante de Deus, recebo a minha porção diante de Deus, e essa porção que eu recebo é para o meu alimento. É isso que cada um de nós aqui precisa fazer. Você precisa ter esse lugar em Deus. Essas ofertas, elas eram movidas em 2 horários e em épocas específicas do ano. Todo dia no santuário de Deus se oferecia sacrifício de manhã e à tarde. São ofertas de manjares. Deus queria que o seu sacerdote chegasse a ele em 2 momentos específicos do dia, principalmente na manhã e na parte da tarde. Todo sacerdote, todos os dias, fazia sacrifícios a Deus de manhã e à tarde. Ele movia ofertas diante de Deus de manhã e ao entardecer, todo santo dia. Versículo 31. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro. Pula essa parte. 38, aqui que eu quero. Olha só o 38. Isto é o que oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Todos os dias, continuamente, sem parar. Deus quer que você seja sacerdote de todos os dias. Não de momentos onde as coisas estão difíceis, não de momentos específicos. O Senhor quer um sacerdócio real todos os dias, um sacrifício sendo oferecido a Ele. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Versículo 41. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares. Diga, oferta de manjares. Esse sacrifício que se oferece de manhã e à tarde chama-se sacrifício de manjares. Oferta de manjares. Isso, queridos, incomoda o inferno mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Quando você oferece a Deus sacrifício de manjares todos os dias, isso incomoda o inferno. Eu vou te provar daqui a pouco como isso incomoda o inferno. Hein? Sacrifício de manjares de um sacerdote que está lá na presença, que está se modificando, representando um povo, está trazendo comida, está recebendo comida do céu, entregando comida do povo, está cuidando do povo, julgando o povo, levando o povo nos ombros, no coração. Quando existe um sacerdote desse, e ele todos os dias, continuamente está na presença, isso incomoda todo o inferno.
O outro cordeiro oferecerá ao pôr do sol como oferta de manjares e a libação como de manhã. Versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Esse sacrifício faz com que Deus fale contigo ali, que a presença dele esteja com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E naquele lugar, neste lugar, eu santificarei você. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Você quer andar na santidade, você precisa oferecer sacrifícios contínuos a Deus. Sacrifícios de oração, sacrifício de andar na presença dele, sacrifícios por um povo. Deixar o egoísmo de lado. Levar o povo nos ombros e no coração é pelo povo, não é? E também por você, pela sua santificação. Senão você não está adequado. E consagrarei a tenda da congregação e o altar do teu coração. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que te tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Tem ofertas de tempos específicos, queridos. Os tempos apontam para algo. Essas ofertas movidas, elas eram feitas em duas épocas do ano, mais especificamente, que estão ligadas às festas que liberam coisas no reino do Espírito. Tempo se cumpre no reino do Espírito. Então, em Levíticos, um livro para frente aí, no capítulo de número 23, que fala das festas do Senhor. Em Levítico 23, versículo 10, o Senhor vem com o sacrifício de Páscoa. O Senhor tira o fermento da casa que simboliza os pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus. Toda a Páscoa, eles pegavam o cordeiro no 10º dia do mês, avaliavam se esse cordeiro era perfeito para o sacrifício, se esse sacrifício era perfeito para que fosse agradável a Deus. Depois de avaliado por 3, 4 dias, então o sacerdote dava o comando, ele é puro, está purificado, nós podemos oferecê-lo como um sangue que blinda a casa, um sangue que blinda dos espíritos da morte, um sangue que protege a sua vida, que protege quem está ao seu redor, que protege a sua família. Essa era a Páscoa. Então o Senhor Jesus foi avaliado pelos sacerdotes. No 10º dia ele foi apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. 3 dias depois, o sumo sacerdote que avaliou Jesus disse uma coisa: convém que um homem morra pela nação inteira. Ou seja, ele é próprio para o sacrifício. Posso ouvir um amém aqui? Está me entendendo a linguagem espiritual? Pilatos fala: eu não vejo nesse homem crime algum. Em outras palavras, ele é puro para o sacrifício. Posso ouvir outro amém aqui? Esse é o sacerdócio, é o sacrifício que se move diante de Deus, sendo oferecido. Só que aí, depois que uma semente morre e ela está na terra, a Bíblia diz que a semente não pode dar fruto se ela primeiro não morrer. E então, no primeiro dia, essa semente morta, nas primícias, Jesus é as primícias, cumprindo outra festa, que vem na sequência, Páscoa com ázimos andam juntas, e em seguida, Jesus morre, 3 dias depois ele ressuscita. Posso ouvir um amém? Que dia é esse? Esse é o dia das primícias. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Então nesse dia das primícias, que é a ressurreição, que é o novo ser, é o novo sacerdócio, é alguém que já atingiu o que tinha que atingir, e agora está andando com poder no Espírito. No dia das primícias, o primeiro dia simboliza a ressurreição de Cristo, simboliza a nossa ressurreição, ressurreição para todo aquele que morreu e aceitou ser um sacerdote santo a Deus. Estão me acompanhando no raciocínio? Então no versículo 10, tem as festas das primícias, e ele diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, e começar a dar fruto, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote, este moverá o molho diante de Deus. Tudo que é de Deus na sua vida, para ser aceito, precisa ser movido. Tudo que Deus ressuscitou em você, que morreu e ressuscitou, precisa ser movido no reino do Espírito. Não pode estar parado. Ele simboliza as primícias de Deus. Ele simboliza os primeiros frutos da terra. E esses primeiros frutos, que eram na colheita do trigo, eles eram movidos diante de Deus. O sacerdote fala: aceita, Senhor. Aceite, Senhor, a minha oferta. Aceite, Senhor, movia para frente e para trás, para um lado e para o outro. Aceite, Senhor, a minha morte e a minha ressurreição.
Aceite, Senhor, o que eu estou fazendo por Ti aqui. Aceite, Senhor, blinde a obra da minha mão. Faça com que os meus ouvidos estejam atentos à Sua voz. Faça com que essa colheita seja bendita. Faça que eu colha vidas para Ti, Senhor. Porque o Senhor espera de nós uma grande colheita. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Mas eu tenho que me mover nele, eu preciso me mover, mexer nele. E ela era movida em outra festa específica. É muito interessante. Essa festa era, esses frutos aqui eram os primeiros frutos do ano. O Senhor espera de você os primeiros frutos, e os primeiros frutos das suas mãos precisam estar consagrados a Deus, se mover diante de Deus e ser aceito diante de Deus. Só é aceito diante de Deus quem se move. No versículo número 15, na verdade vou pegar do 17 já. Das vossas moradas trareis 2 pães. Deixa eu ler antes, 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado da Páscoa, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, nas primícias, os primeiros frutos movidos. 7 semanas inteiras serão. Durante 50 dias, depois que você oferecer a sua oferta ao Senhor, você se moveria diante dele e colheria para ele. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. O Senhor quer ofertas de manjares que se movam diante dele. Posso ouvir um outro amém, um glória a Deus aqui? Está me entendendo? Está acompanhando o raciocínio de Deus com a sua vida? Das vossas moradas trarei 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão levedadas e cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão oferecerei 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e um novilho de 2 carneiros holocaustos serão ao Senhor, como oferta de manjares e suas libações, por oferta queimada de aroma agradável, e também oferecerás um bode, e aí vai, ou seja, tem uma outra data de oferta movida. Sabe que data é essa? Pentecoste. Poder de Deus sobre você. Quem tem um sacerdote que oferece as primícias, o melhor para Deus, que se move diante de Deus, ele vai ter uma colheita plena e abundante na sua vida, para que o Espírito Santo desça sobre ele e arrebente com o inferno através da vida dele. Tem muita revelação aqui atrás que eu não posso entrar, depois você vai ler meu livro e você vai entender mais. Mas o que eu quero te dizer agora, o Senhor se importa com a sua oferta movida em 2 datas principalmente. Nas primícias, tudo o que você faz para Deus tem que ser primeiro para Ele. Se mover diante de Deus, tem que ser aceito por Ele. Então você traz a sua porção e entrega a sua porção para um povo, e depois há uma colheita grande de vidas, porque você trabalhando por vidas, e então vem o Espírito Santo para capacitar você, para fazer uma obra que você nunca imaginou, quando você está se movendo constantemente diante de Deus. Glória a Deus. Agora eu disse para você uma coisa: o diabo odeia essa obra. Todo aquele que se move e oferece ofertas de manjares para Deus, o diabo, ele fica muito preocupado. Com o sacerdote desse tipo, o diabo não tolera andar. Olha só o que diz aqui, no livro de Daniel, no capítulo de número 9, Daniel capítulo de número 9, abra lá, e no versículo de número 27, Daniel 9, 27, diz assim: quando vier o anticristo, quando o diabo se levantar, ele vai proibir uma coisa. O que mais incomoda o diabo é aquele que se move diante de Deus e diante do povo. É aquele que está focado na colheita do céu. É aquele que está focado no reino. Por isso que o Senhor Jesus diz, quando os discípulos querem ter um momento de comunhão, os discípulos vão lá comprar alguma coisa para eles comerem. Jesus está com a samaritana. Quando ele volta, os discípulos: aqui, Senhor, chegamos à sua comida. Olha aqui a comida que você quer comer. Está aqui a comida. Mas um sacerdote que se move em Deus, ele não está preocupado com a comida física, ele está preocupado com a comida espiritual. E o Senhor Jesus diz aos discípulos: vocês vieram me trazer comida? Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Essa comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês não estão dizendo que há 4 meses para a colheita? Eu já estou me movendo com essa samaritana aqui, estou ganhando uma cidade, os campos estão brancos para a colheita. Posso ouvir? Está entendendo a linguagem do Senhor Jesus agora? Você está entendendo o que é colheita? Você está entendendo alguém que se move em Deus, como ele anda, que a comida dele é o espiritual, que ele se move diante de Deus, e que ele não está preocupado com aquilo que é humano, com aquilo que é... Às vezes a comunhão é importante, queridos, não estou dizendo que a comunhão não seja importante, mas a principal comunhão de um sacerdote é com Deus em primeiro lugar, depois ele vai trazer algo para o povo. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? E então o Satanás está incomodado com isso.
E quando ele se manifestar no seu reino, vai ter uma coisa que ele vai querer tirar do sacerdote. Justamente porque ele sabe o poder que tem isso em termos de colheita espiritual. Ele sabe que pessoas que se movem no Espírito, elas vão gerar um problema para o inferno muito grande. E então aqui no capítulo 9, versículo 27 diz: ele, Satanás, fará firme aliança com muitos. Não é com o povo de Israel, como alguns dizem aí, com muitos, com muitas nações. Por uma semana de anos, que são 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai falar: basta, eu não quero mais sacrifícios a Deus. Eu não quero pessoas que se movem em Deus. Está proibido o culto. Está proibido o serviço. Está proibido orar. Lembra quando Nabucodonosor fala que qualquer homem que orasse, ele seria lançado na cova dos leões? Daniel parou de orar. Daniel oferecia sacrifício a Deus em que horas do dia? De manhã, na hora do almoço e à tarde. Ele oferecia um a mais ainda. Você pode dar um glória a Deus pela vida de Daniel? E porque ele orava de janela aberta, ele fala: pode fazer o que você quiser, rei. Você pode fazer com a minha vida o que você bem entender. O meu sacrifício, a minha oferta de manjares, eu me movo diante de Deus, pela minha nação, pelo meu povo. Daniel entrava na presença de Deus com o povo no coração no capítulo 9, com o povo sobre os ombros. Ele fala: Pai, nos perdoe, porque nós somos loucos, porque nós pecamos contra Ti, porque a Ti, Senhor, pertence a justiça e a misericórdia, mas a nós o corar de vergonha. Nós somos impuros, nós somos infiéis. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas vidas. Não é à toa que o Senhor falou que seriam 70 semanas determinadas sobre Jerusalém, a santa cidade. 70 semanas de 7 anos, 70 vezes 7, isso te lembra algum versículo? Você só tem 490 momentos de perdão. Quando o tempo fechar e a janela fechar, você não vai ter mais tempo de exercer o seu sacerdócio. 69 semanas se cumpriram literalmente na vida de Cristo. Ele abriu um espaço no tempo para a igreja entrar, e a igreja salvar e colher vidas, até o final dos tempos, até agora. Por isso se incomoda o inferno. Mas note uma coisa: Daniel é lançado na cova dos leões, mas tinha anjo lá, querido. Quando não chegou a sua hora, você não tema. Não tema orar, não pare de oferecer os seus manjares a Deus todos os dias, continuamente, porque você está trabalhando numa coisa, querido: uma grande colheita. E o que você está mexendo diante de Deus com dons, talentos, com a sua vida, tem que ficar diante dele o tempo todo. Mexe para frente, mexe para trás, mexe para um lado, mexe para o outro, em ressurreição, em poder de Deus, em primícias, em Pentecoste. Faça isso por Deus, porque Satanás não se agrada, ele vai proibir de novo. Ele proibiu, mas Deus livrou Daniel, e Deus pode livrar você. Ou você pode glorificar Deus com sua própria vida, mas sua vida pertence ao Senhor. Como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: ok, fique sabendo que se Deus quiser, hoje nós morremos por Ele. Mas se Ele não quiser, Ele vai nos livrar desse fogo. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Deus está esperando os sacerdotes que se movam assim. Sacerdotes se movem assim, encontra o quarto homem dentro da fornalha. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele vem libertar eles. É interessante que o fogo não queima eles, mas queima a corda que os amarrava. Você pode dar um glória a Deus nessa casa? Você está entendendo quem é seu Deus? Está entendendo como você deve se mover em Deus? Está entendendo que Deus espera de você como sacerdote? Como Ele quer que você se presente diante de Deus? Oh glórias, que coisa mais tremenda. Mas em Êxodo 32, eu não vou entrar lá, não precisa abrir. Moisés está no monte, está exercendo o sacerdócio dele. Muitos crentes, muitos filhos de Deus aqui da casa, queridos, se movem diante de Deus. Estão lá diante de Deus procurando propósito, projetos, o que Deus quer, como Ele quer usar minhas mãos, como Ele quer usar meus pés, como Ele quer usar meus ouvidos, qual é o comando de Deus, qual é a aliança de Deus para mim. Muitos crentes se movem dessa maneira, como Moisés estava se movendo. Só que as pessoas que estavam com medo antes, lembra o medo antes? O medo que as paralisou, elas não sobem e falam: o que será esse Moisés aí? Olha, esse homem que tirou do Egito. Queridos, eles viram sinais, eles viram o mar abrir diante deles. Mas agora eles se esqueceram de toda a glória e majestade que eles viram na vida desse homem chamado Moisés. Porque Moisés se achegou a Deus para o fogo de Deus. Porque Moisés aprendeu a andar e mover os seus dons, os seus talentos diante de Deus. Moisés não ficou intimidado, ele foi para cima do faraó. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Por isso Deus usou ele. Agora, queridos, muitos não estão sendo usados porque estão com medo. Medo do quê? Medo de muitas coisas.
E esses que estavam com medo falam: o que aconteceu com esse Moisés aí? Será que ele se perdeu? Será que ele desviou? O que aconteceu com Moisés? Faz 40 dias que nós não vemos eles. Então eles falam para Arão, que é um outro sacerdote, um sacerdote corrupto, um sacerdote que já está mais para lá do que para cá, e só está como sacerdote porque Moisés falou: Senhor, eu sou meio gago. Então ele falou assim: então esse ministério de palavra está saindo da sua boca, eu estou entregando na boca de Arão. Então Arão estava ali por causa de Moisés. Só que Arão, que estava ali por causa de Moisés, e muitos de vocês estão por causa de sacerdotes verdadeiros. Muitos de nós estamos por causa de sacerdotes verdadeiros. Arão estava ali por causa de Moisés. Lança alguma coisa aí que nos guie. E Arão, que já estava mais para lá do que para cá, faz o primeiro Baal diante dele. Um bezerro de ouro. Obras das mãos de homens que fazem as coisas da sua forma e não da forma de Deus. Que já não ouvem a Deus. Que estão mais para lá do que para cá. Então Deus, que tinha separado uma nação de sacerdote, agora não pode operar com a nação inteira. Então Moisés chega do monte e ele fala: quem é pelo Senhor, vem aqui comigo. E os que eram pelo Senhor só tinham uma tribo, os filhos de Levi. E os filhos de Levi chegam a ele e falam: tá bom, Moisés, nós estamos contigo. Há uma matança no arraial. E Deus fala: me separa essa tribo então. Eu preciso de gente consagrada para andar comigo. Vocês estão me entendendo, filhos? Estão entendendo a importância de ser um sacerdote de Deus? Um povo de exclusividade de Deus. Um povo de verdade adquirido por Ele. Um povo para operar como Deus quer. Você está entendendo a importância de ser um sacerdote real? Agora está entendendo a mensagem? Está abrindo para você a mensagem? Então vamos ver mais. Já que a mensagem está abrindo agora, abra em 1 Reis. Você vai ver uma coisa linda agora. Em 1 Reis, capítulo 18. Lá onde está Elias. Elias está diante do povo, 1 Reis 18, falando para o povo: ô filhos de Israel, que estão mais para lá do que para cá, se Deus é Deus, serviu, se Baal é Deus, serviu, até quando, filhos de Deus, vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando vocês servirão a carne e não servirão o Espírito? Até quando vocês farão isso? Se Baal é Deus, que Baal se manifeste. Se o diabo tem poder, que o poder do diabo se manifeste. Elias desafia os profetas de Baal. Ele desafia os feiticeiros. Ele desafia os crentes que estão andando em dois caminhos, coxos espiritualmente. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai servir a Deus, filho, filha, aqui nessa casa, e vai servir o diabo também? Até quando você não vai ser santo para Deus, santificado a Deus? Até quando você não vai exercer seu sacerdócio? Até quando você vai ser um menino espiritual, vai andar em dois caminhos? Mas eu quero declarar em nome de Jesus, que há Elias, a profecia na casa hoje, em nome de Jesus, e vai consertar todas as coisas, em nome de Jesus. No versículo 29, passado o meio-dia, lembra? Tinha ofertas de manhã e à tarde. Passado o meio-dia profetizavam os profetas de Baal, até que a oferta de manjares se oferecesse. Está falando na sua Bíblia aí? Está entendendo a oferta de manjares agora? Está entendendo o que incomoda o inferno? O inferno vai querer operar na oferta de manjares, mas ele não pode. Oh, aleluia, glória a Deus. O inferno não pode operar na oferta de manjares. Porém não houve voz, não houve resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias, a primeira coisa que ele faz: eu vou restaurar o coração do sacerdote, eu vou restaurar o altar. E para restaurar o altar eu tenho que colocar nesse altar 12 pedras. E as 12 pedras são os nomes das 12 tribos de Israel, que um sacerdote verdadeiro tinha que levar no peito. Enquanto eu não restaurar o altar, não pode ter sacrifício que Deus aceite nesse lugar. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Enquanto não houver profetas de verdade, enquanto não houver gente que carrega o povo no coração, como Elias carregava, não pode haver uma aceitação do sacrifício. Então, versículo 33, armou a lenha, dividiu o novilho, depois de restaurar o altar, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água. E aí você sabe da história, um fogo consome todo o sacrifício. 36, do devido tempo, na hora da oferta dos manjares, na parte da tarde, no pôr do sol, para se apresentar a oferta de manjares. Que horas era essa? Oferta que o profeta, um sacerdote, sempre oferecia sacrifício a Deus. Está entendendo porque o diabo quer tirar de você o seu sacrifício pelo povo? Está entendendo porque quer deixar você parado e que você não se mova diante de Deus? Você está entendendo, filha? Está entendendo como é ruim para nós ficar sentado num culto sem fazer nada para Deus? E fazer para Deus não significa fazer para você mesmo, mas fazer aquele que ouve a voz de Deus.
recebe a porção dele e come a sua porção antes de entregar para o povo. Você está entendendo isso? Porque olha o que Elias vai dizer. Oferta de manjares, apresentou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a palavra, a porção que eu recebi de ti, é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo aqui. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Você está me entendendo, filho? Então vem um fogo do céu, consome o holocausto, faz tudo diante deles. Eles falam: só Yahvé, só o Senhor é Deus. Oh glória a Deus. O povo quer ver na sua vida, queridos, entrar na presença de Deus, trazer algo da presença de Deus, e o fogo de Deus se manifestar. Aleluia. Ele quer ver o seu sacerdócio com sino e romã andando em dons e caráter diante de Deus. Ele quer que você entre no santo dos santos constantemente, todos os dias se movendo em Deus. É isso que Deus espera de você como sacerdote. Ele quer levantar você para ser isso. Ele quer que você seja uma oferta movida diante dele, e que você não cesse diante de situação nenhuma e de medo algum. Porque Daniel não teve medo, Deus livrou da cova dos leões, aleluia. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego andaram acima do medo. Deus pôde falar para eles: olha aqui, ó, entra lá, meu filho, meu servo Jesus Cristo, e livra eles da fornalha. Porque Elias andou no caminho de Deus, ofereceu manjares, restaurou o altar, restaurou o sacerdócio. Sabe o que Deus fez? Respondeu com fogo do céu. Mas na sequência ele tem medo de uma mulher, e o medo arranca da vida de Elias tudo que Deus tinha construído nele. Eu vou acabar com você, a mulher fala. A Jezabel fala para ele: porque você acabou com os profetas de Baal, eu vou aniquilar você. Elias disse: só eu fiquei dos profetas de Israel, procuram tirar minha vida. E Deus fala: não, eu reservei para mim 7.000 sacerdotes, 7.000 homens que não se dobram diante de Baal. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Mas por que você acha, Elias, que você ficou parado dentro de uma caverna? Está fazendo o que aí, Elias? Eu nunca te mandei para dentro de uma caverna, Elias. Você está fazendo o que aí? Então, Elias, é o seguinte: unge o Eliseu que é destemido no teu lugar. Você não vê Eliseu tremer. Unge Eliseu no teu lugar. Jeú, a unção que está sobre a sua vida agora vai sobre Jeú. Esse Jeú vai derrubar Jezabel. Há uma unção sacerdotal que está na mão de Eliseu, e há uma unção real que está sobre a sua vida, que está na mão de Jeú agora, e do rei da Síria. Você vai ungir o rei da Síria. Mas passou de você a unção por causa do medo. Você está me entendendo, meu filho, minha filha? Um profeta jamais pode parar de se mover em Deus. Um profeta jamais pode temer o que o inferno diz. Quer mais um exemplo? Tem mais um profeta aqui, eu vou falar dele. O nome dele é Davi. Eu estou pregando há 50 minutos. Davi, eu estou procurando pregar em 1 hora, tá bom? Vou tentar te entregar isso. O profeta Davi, em 1 Samuel, eu preciso ler alguns versículos, porque isso é demais, queridos. 1 Samuel, no capítulo 18, eu vou pegar o 18 antes. 1 Samuel 18, tinha um Davi que se movia em Deus. No versículo 6, esse Davi já estava ungido, já estava no campo, estava sendo preparado para assumir um reinado, estava no tempo de prova de Deus. No tempo de prova as coisas parecem que não andam bem. No tempo de prova as coisas não são como nós queremos, ou aquilo que Deus prometeu não é como a promessa que Ele fez. É um tempo de prova na vida de Davi. E então, no versículo 6 diz: sucedeu porém que vindo Saul e seu exército, capítulo 18, versículo 6, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades saíram. Davi feriu os milhares, Saul feriu os milhares, Davi os seus 10 milhares. Saul fica com inveja. Saul não aceita um levantar de um verdadeiro sacerdote de Deus. Sabe por que Saul não aceita? Porque Saul não obedecia a Deus. Saul obedecia a sua convicção, o que ele queria fazer. Então Deus falou: porque ele não obedece a mim como um sacerdote deve ser, um rei sacerdotal, então eu vou passar dele, eu estou tirando o reino da mão dele, estou entregando esse reino na mão de outro. E esse outro, ele passa lá os filhos todos de Jessé. O primeiro deles é Eliabe, aquele bonitão, grandão. E Deus fala: eu não olho como olho o homem, eu olho o coração. Não é esse o meu rei, não é o rei que eu me provi. E o rei que ele se proveu estava lá, cuidando das ovelhas, estava lá exercendo o sacerdócio, estava lá dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu dependo dele. Mas quando vem o leão e o urso, eu arrebento o leão e o urso. Pode dar um aleluia, um glória a Deus? Esse é um sacerdote, ele já era sacerdote. Davi já era.
Mas aqui Saul fica louco, porque Davi, Deus está levantando Davi por causa disso, porque ele se movia em Deus, quando ele nem era o rei de Israel. Versículo 8, então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares, porque quem não faz, sempre se inveja de quem faz. Quem Deus não levantou, persegue o filho da carne, persegue o filho do Espírito. É isso que acontece no reino do Espírito. Daquele dia em diante, versículo 9, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, porque ele fez isso, porque ele não exercia o sacerdócio, e além disso ainda condenava quem exercia, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, todos os dias, diga todos os dias, assim como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Enquanto você oferece suas ofertas a Deus em adoração, o diabo vai ficar louco com as suas ofertas de manjares que se movem a Deus. E sabe o que ele vai fazer, queridos? Vai querer matar você. Mas sabe o que acontece? Deus vai dar para você o desvio. Você vai desviar da lança do inferno. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Todos vocês vão se desviar disso. Por que Davi era assim? Um capítulo para trás, no versículo 16, olha que interessante. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Em que hora que ele chegava? Sacrifício da manhã e sacrifício da tarde. Está abrindo a sua mente aí para entender? O diabo fica desesperado na hora que tem um crente, um sacerdote posicionado, e ele vinha fazer o que com eles? Gerar medo no coração deles. Ele vinha ameaçá-los para arrancar a autoridade que estava na mão deles. E todos eles, Saul, todos os do exército, os irmãos de Davi, todos eles temiam o gigante. Todos eles. Mas um dia, Davi, que obedecia, ouve as palavras do pai e vai levar comida para os irmãos no campo. E quando ele chega para levar comida no campo, nesse mesmo horário, se apresenta o gigante, na hora do sacrifício da tarde. E Davi vai falar uma coisa das mais lindas, queridos. Davi pergunta: qual que é a promessa? O que Deus tem dito? O que esse rei tem dito? A promessa é que vai isentar a casa dele de impostos, vai casar com a filha do rei, vai ter todo esse direito aqui, vai ser um cara aqui junto do rei. E Davi fala: quem é esse sem aliança, incircunciso, filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse desgraçado que todo mundo está com medo? Porque hoje, aí o gigantão vem e fala assim: ó, menininho franzino aí, é com esse aqui que eu vou guerrear, vou acabar com você, Davi. Olha o medo. Eu vou destruir a sua vida, eu vou te destruir. Ele fala assim: não vai ser assim não. Eu hoje, Golias, eu vou arrancar sua cabeça. É comigo aqui, ó. Eu vou destruir você, porque eu feri o leão veio contra as minhas ovelhas e eu exerci sacerdócio. O urso veio com as minhas ovelhas e eu exerci sacerdócio. Eu sou sacerdote e eu vou arrebentar com você, porque eu estou operando no nome do Senhor a quem tu tens afrontado. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Você entendeu que toda hora a oferta de manjares, o desgraçado ele vem para te intimidar, ele vem para você não fazer o que Deus espera de você, que você não exerça o seu sacerdócio. E no dia, 2 Samuel 11, não precisa abrir, que Davi, na hora que os reis se apresentavam para a guerra, ele saiu da guerra, ficou parado no palácio, bimba, o diabo pegou ele, veio um mensageiro de Satanás, fez ele se encantar com o espírito da prostituição, a Jezabel que intimidou ele para a guerra, e agora ela arranca a cabeça dele, arranca ele do trono. Você está me entendendo, filho, filha? Você está entendendo como é sério, como é específico o que Deus está dizendo para nós essa noite? Como é perigoso estar parado, como é perigoso não exercer sacerdócio, como é perigoso para alguém que Deus instituiu para ser um sacerdote e mover ofertas diante dele, todo o tempo alguém ficar parado diante dele. Você está entendendo a linguagem de Deus? Lucas 19, já estamos encerrando agora, Lucas 19, versículo 11, é a parábola das minas. E nós vamos ver algo aqui com relação ao medo
na parábola das minas. E tudo tem a ver com o fato, queridos, de nós não conhecermos direito a Deus. Mas de a forma como nós conhecemos a Deus, é por essa forma que Deus vai nos julgar, é que Deus vai dizer para nós o que está acontecendo. Lucas capítulo 19, a partir do versículo de número 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se. Parecia que o reino de Deus ia se manifestar naquele instante. Então disse certo homem nobre, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos, cada um de nós aqui, distribuiu 10 minas e disse: negociai, mexa esses talentos que eu te dei até que eu volte. Você não pode parar até o Senhor Jesus voltar, mas parar de fazer aquilo que Ele está te pedindo, de exercer o seu sacerdócio. Posso ouvir um amém? Não é fazer a obra que você quer, não é parar do jeito que você quer, não é fazer. Até para parar, você tem que ter comando. Mas os seus concidadãos o deixaram e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós, não queremos ouvir a voz dele, não queremos obedecer a ele. Há pessoas que não querem obedecer a Deus e ponto final. Em nome de Jesus, nenhum de vocês aqui, amém? Nenhum de vocês. Quando ele voltou, depois de haver tomado a posse do reino, Jesus vai voltar quando o reino for passado a ele. Posso ouvir um amém? Porque lá em Apocalipse 11 diz: agora o reino passou para a mão dele. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Ele vai vir tomar o reino na terra, e quando ele tomar o reino no céu, ele vai vir exercer na terra, e ele vai vir cobrar a gente. Esse é o momento da volta de Cristo. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos, a quem deram o dinheiro. E você conhece, aquele que foi fiel com 5, ele coloca sobre 5 cidades, e aí vai. E aí diz no versículo 20, veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, tua mina, e eu guardei embrulhada num lenço. Eu não fiz nada com o que o Senhor me deu, eu não movi, eu não exerci sacerdócio, está tudo aqui escondido, pois tive medo de ti. Eu tive medo de situações, tive medo de circunstâncias, tive medo do diabo, tive medo de fazer alguma coisa errada, eu tive medo de estragar situações à minha volta, sei lá o que é o seu medo. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, porque vê Deus como rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca, o que você vê de mim, eu vou usar contra você. Eu te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. O Senhor espera juros de você. Posso ouvir um amém aqui, um glória a Deus? O Senhor espera que você multiplique o que Ele te deu. Posso ouvir um outro glória a Deus aqui? E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10, porque quem é frutífero vai receber mais. Aleluias e glórias a Deus. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tens dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem se lhe será tirado. Quando porém a esses meus inimigos, que não quiseram o meu reino, não quiseram ouvir minha voz, que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui, executai-o na minha presença para o inferno e para o lago de fogo e enxofre. É isso. É muito duro, é muito difícil. Em João capítulo 10, Jesus disse para os discípulos, estou encerrando com 2 capítulos, já deixa aberto em 17, João 17, mas eu vou falar o que está escrito no 10. Jesus fala que as pessoas não reconheciam Ele pelos sinais que Ele fazia. Vocês não são do reino porque vocês não reconhecem as minhas obras. Como que alguém é reconhecido diante de Deus, queridos? Pelas obras. Vocês não me reconhecem porque vocês não são dos meus. Vocês veem os sinais, você vê a glória, vê as maravilhas de Deus, mas vocês não reconhecem Deus. E então quando alguém não reconhece Deus, ele fala: vocês não são das minhas ovelhas. Porque quem são as minhas ovelhas? Elas ouvem a minha voz e elas praticam o que eu estou mandando. Mas eu estou manifestando a minha obra diante de vocês, e vocês não reconhecem Deus na obra que eu estou manifestando, é o que Jesus diz. Ele diz isso em João 10, ele diz isso em outros capítulos tantos, que o povo que não reconhece quem Ele é, não reconhece Ele através das obras, então as suas obras, queridos, elas identificam quem você é no reino do Espírito. Vou repetir: as suas obras identificam quem você é no reino do Espírito. Se eu não faço as obras de Deus, me condene. Mas se eu faço as obras de Deus, por que vocês querem me apedrejar? É o que Jesus diz a eles. O que faz eu mostrar que o Pai está em mim e eu estou no Pai, é que eu faço as obras que Ele me deu para fazer, e eu realizo cada uma delas. Quem vê a mim, vê o Pai. Você está me entendendo, queridos? Essas obras têm a ver com o seu sacerdócio, tanto em santidade
quanto em dons e sacrifícios e ofertas que se movem continuamente e não param diante de Deus. Com alguém que não teme diante de Deus, com alguém que avança no reino. E em João 17, para eu encerrar a mensagem dessa noite, João 17, no versículo 1 em diante, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse algo, porque alguém que anda com Deus sabe os tempos, conhece as festas, conhece o que está para acontecer. Ele ouve Deus, Deus fala com ele. Ele não conhece o dia, a hora que Deus reservou para ele, mas ele conhece as estações e o tempo. E ele diz, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, você precisa exercer a sua autoridade. Eis que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazer discípulos de todas as nações. Está entendendo o comando de Jesus? Eu recebi autoridade, eu estou entregando a autoridade. Quando ele vem para os discípulos que estão com medo, ele entra lá e fala: paz seja convosco, da maneira como eu fui enviado, agora eu vos envio, aleluia, glória a Deus, recebei o meu Espírito. E então eles saem pelo mundo e arrebatam o mundo da época. Você pode dar um amém, um glória a Deus, está entendendo o que é? Mas tira o medo, para de esconder talento, para de ficar preso, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra. Como que eu glorifiquei a Deus? Consumando a obra que me confiaste fazer. Aleluia. Você está entendendo? Você, meu filho, minha filha, tem uma obra. Eu falo isso categoricamente, porque todo sacerdote tem obra. Teve um povo que teve obra antes de nós e não exerceu a obra, que foi o povo de Israel. Deus tira da mão deles, porque não renderam os frutos esperados, não moveram diante de Deus, guardaram as coisas para si, foram egoístas. Então Deus passa da nação de Israel. Ele fala: eu vou levantar uma outra nação, que eu devido tempo remeta a mim os frutos que eu estou esperando. Essa nação, queridos, sou eu e você, a igreja de Cristo. Só que se Deus não poupou os ramos naturais, que a Bíblia diz em Romanos 11, Ele tampouco poupará a gente. Mas olha o que Pedro diz, Pedro que era apóstolo dos judeus, Paulo era apóstolo dos gentios, mas olha o que Pedro diz, e abra os seus ouvidos agora para entender, em 1 Pedro capítulo 2, já encerrei, agora é o último versículo, ele diz assim, pois está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, o Senhor Jesus Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. A fé vem pelo ouvir, o seu ouvido tem que ser santo, ouvir, obedecer e ouvir a palavra de Deus. Mas os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, quem rejeita os sinais de Deus, quem rejeita as obras de Cristo, através dele ou daqueles a quem ele instituiu, é o que ele diz aqui. Esse veio a ser a principal pedra, Jesus se tornou a principal pedra, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são os que tropeçam na palavra que ele disse para fazer, de exercer o seu sacerdócio, sendo desobedientes para o que também foram postos. Nós não podemos desobedecer ao sermos chamados como sacerdotes e retornarmos. Vós, porém, note que ele está falando de sacerdócio aqui, sois raça eleita, dá um aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade santificada exclusiva a Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Eu preciso proclamar para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, os que não eram judeus, que não eram considerados povo do céu, agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Está entendendo que é comigo e com você? Você entendeu? Está claro aqui que é comigo e com você? E que Deus não quer que nenhum de nós aqui, sejamos parados diante de Deus, que todos nós exerçamos sacerdócio. Amém e glória a Deus? Está claro para todos? Essa noite é uma noite de se posicionar em Deus. Se o seu altar está destruído, se você cocheia entre dois pensamentos,
Deixa Deus trabalhar algo com você hoje. Vai buscar algo em Deus. Ofereça algo em Deus. Mova algo diante de Deus. E espera Ele te dar a sua porção. E então, faça o seu papel. Nenhum de nós aqui permanecerá parado. Eu estou dizendo isso para você. E quem quiser permanecer parado não vai aguentar o que vem pela frente. Eu estou dizendo isso para você também. Porque o sacerdócio que nós estamos entrando agora não dá mais tempo. Ou você é, ou você não é. Ou você é para fora, e se você está pensando em ficar aqui só esquentando o banco na igreja, não é isso que Deus espera de nós, de nenhum de nós aqui. Se você precisa arrumar a casa, a sua casa espiritual, o seu altar, hoje é o dia. O Senhor quer habitar profundamente dentro de você, Ele quer separar você, Ele quer que você exerça tudo aquilo que Ele separou você para ser. Isso aqui não é para ser uma palavra de peso, embora ela possa parecer para alguns. Isso aqui é uma palavra de libertação. Deus quer libertar você de ser uma pessoa parada ministerialmente. Ele quer que você exerça, mas não que você exerça de qualquer maneira. Sabe o que acontece, gente? A gente acha que Deus, Ele não julgou, porque não aconteceu uma coisa muito ruim com a gente. Então que está tudo certo, eu posso andar do jeito que eu quero. Mas queridos, haverá um dia que Ele vai vir aqui, Ele vai julgar cada um de nós, as nossas obras. E só as nossas obras vão dizer quem nós somos de verdade diante de Deus. É só o que eu faço. Eu estou fazendo o que Ele espera de mim? Só que antes disso eu preciso, qual é o meu propósito? O que Deus espera de mim? Como é que eu ouço a voz dEle? Como é que eu entendo isso que está falando, pastor? Por isso que eu vou te dar discipulado e seminário. Porque eu estou aqui para mexer com você. Eu já falei isso para você. Eu estou aqui para tirar o seu conforto. Eu estou aqui para levar você mais longe. Pastor, alguns aqui podem estar intimidados pelos erros que cometeram. E por isso quer parar. Eu vou dizer a você, não me importa o seu erro. O que importa a partir de hoje é que você restaure o seu altar. Eu não quero saber quem errou. Eu declaro também que hoje é um dia de anistia em nome de Jesus. Deus não dá ponto sem nó, Ele não dá palavra, Ele só está falando para você, eu quero que você se mova. Pastor, eu vou fazer a minha parte para me mover. Qual que é a minha parte para me mover? A minha casa vai estar consertada, a minha casa espiritual com Deus. O meu sacerdócio eu vou querer exercer diante dEle. Se tem coisa para eu rasgar no reino do Espírito, é comigo mesmo, eu vou rasgar no reino do Espírito. Pastor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda dos meus irmãos. Glória a Deus, eu também preciso da sua ajuda. Nós precisamos um do outro. Ninguém caminha sozinho. Mas está chegando o tempo de nós pisarmos em nações, levando um grande poder. Nós já temos esse poder manifesto em nós. Eu quero te dizer isso, você está vendo o sinal já, você já viu o cego ver, surdo ouvir. Você já viu o paralítico andar, você já viu pessoa com coxo na perna andar aqui na sua frente na igreja. Que sinal mais que você precisa que Jesus está aqui? Você não precisa de sinal. Aliás, nós não deveríamos andar por sinal. Mas as obras que nós fazemos, elas testificam do Pai. Elas testificam que se há uma pequena chuva, haverá uma grande chuva. Posso ouvir um amém, glória a Deus? E por que essa chuva, querido? Porque Deus quer uma grande colheita, Ele não parou do processo da colheita. E se eu não estou trabalhando na colheita, eu estou trabalhando nas coisas erradas, e você não pode trabalhar nas coisas erradas. Deus não quer a gente só para dentro da igreja. Aqui é muito bom, mas Deus quer cada um de nós para fora da igreja. Aleluias e glórias a Deus. Vamos louvar.